Senhor estava falando no meu coração. Qual é a quantidade da sede que você tem? Como você deseja ao Senhor nessa noite? Talvez você tenha vindo aqui porque você queria orar, queria receber a palavra de Deus, mas o Senhor está te fazendo uma pergunta nessa noite. Feche os seus olhos aí no teu lugar e diga para Ele. Você não precisa dizer para mim. Diga para Ele: Senhor, eu tenho sede. Eu tenho sede de Ti hoje. Tenho sede da Tua presença. Sede da Tua palavra. Sede, Senhor, de ouvir a Tua voz, de ter um encontro contigo, de poder, Senhor, realmente ser tocado profundamente pelo Teu Espírito. Fala isso para Ele hoje, porque o Senhor está dizendo: à medida que vocês me desejarem, essa é a medida que eu vou me derramar sobre a sua vida hoje. À medida que você entregar o seu coração, que você entregar tudo que você tem, é o quanto eu vou te visitar hoje, é o quanto eu vou te encher. E não vai ser apenas uma busca para a resolução de uma situação ou um problema, mas será algo para permanecer na tua vida, trazer alegria, trazer paz, trazer força. Aleluia, Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, nós te desejamos nessa noite. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais da Tua presença, mais da Tua palavra. Queremos estar mais perto de Ti, Senhor. Estar mais perto da Tua palavra. Estar, Senhor, profundamente, Senhor, desejosos de adorar o Teu nome e de ter um encontro contigo, Senhor. E nós sabemos que quando nós nos entregamos completamente, o Senhor realiza a obra em nós. Por isso nós derramamos o nosso coração a Ti hoje, Senhor. Estamos aqui na Tua casa, e aqueles que estão também nos assistindo hoje, também que possam se derramar o seu coração a Ti hoje, porque o Senhor quer que nós estejamos cada vez mais em comunhão contigo, em comunhão profunda, vivendo um novo tempo na Tua presença. Obrigada, Espírito Santo, obrigada pela Tua presença nesse lugar, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada, Pai, porque enquanto nós estamos orando, intercedendo, oh Senhor, os Teus anjos já estão agindo, eles já estão se movendo, Pai, já estão, Senhor, atendendo as nossas orações, já estão, Senhor, ó Pai, se movendo nos lugares pelos quais nós oramos. Oh Deus, nós cremos, Pai, traz um ambiente, traz esse ambiente, Senhor, esse ambiente da Tua presença, Pai, como foi orado aqui, principalmente nesses próximos dias, essa festa de Halloween nas escolas e em outras, em todas as organizações, empresas, em outros lugares. Ó Deus, abre os olhos das pessoas, Pai, abre os olhos dos professores, que nós, às vezes, Senhor, carregamos uma cultura, trazemos algo, Senhor, que não é nosso, mas que também, Pai, é algo que o inimigo trouxe para enganar e para manipular as pessoas. Mas em nome de Jesus, Senhor, vem nos ambientes, ó Pai, vem nos ambientes, Senhor, vem trazendo, Senhor, a Tua paz, tirando todo o peso, toda a carga, Senhor, toda a carga do inimigo, tudo aquilo que o inimigo coloca sobre os ombros, em nome de Jesus, Pai. E que realmente nós possamos estar, Senhor, em ambientes onde Teu Espírito, Senhor, seja adorado e glorificado, e a Tua presença, Senhor, se manifeste poderosamente. Nós Te queremos, Senhor, nós Te desejamos nessa noite, e nós confessamos isso com os nossos lábios, com os nossos corações nessa noite. Aleluia. Oh, essa é a nossa oração. Oh, maravilhoso. Oh, nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder.
Faz essa declaração para Ele hoje. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, meu Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, meu Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Levanta as suas mãos nessa noite e renda-se totalmente ao Senhor. Diga para Ele: nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, meu Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, meu Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Oh, aleluia, Senhor, a Ti seja toda glória, todo louvor e toda adoração, Senhor, porque não há outro como Tu, Senhor. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre. Amém. Oh, Senhor, Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre. Amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre. Então vem me incendiar meu coração, meu Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Peça ao Senhor: vem me incendiar, Senhor. Vem avivar o meu coração. Eu quero mais de Ti, Senhor, nessa noite. Vamos dizer mais uma vez. Então vem me incendiar meu coração, meu Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração.
O Senhor quer incendiar o nosso coração, amém? Ele está conosco e com Ele nós vencemos todas as batalhas, amém? Você crê nisso? Você crê que o Senhor está contigo e Ele não vai te deixar? Ele está preparando uma mesa para cada um de nós, na presença dos nossos inimigos. Eles virão, a palavra de Deus diz que eles virão por um caminho, mas terão que fugir por 10 caminhos, por 7 caminhos, por todos os caminhos que aparecerem na frente deles, terão que ir embora, porque o Senhor está conosco e Ele cuida de nós. Se você crê, dá um amém bem forte nessa noite. Aleluia! Glorificado seja o Senhor. Pode imaginar isso? Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Diga bem forte. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, certo de misericórdia e bondade segue em mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, e a voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Oh Senhor, obrigada porque Tu nos cerca, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor. Os Teus anjos estão ao nosso redor, ó Pai. Na batalha, Senhor, lutando junto conosco, Senhor. Já temos a vitória em Ti, Senhor, aleluia, aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti, Senhor. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado
que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Oh Senhor, muitas vezes nós nem percebemos, Pai, o quanto os teus anjos estão trabalhando ao nosso redor, Senhor, guardando a nossa vida, Senhor, de todos os ataques do inimigo. Quando ele vem para falar e atacar a nossa mente, quando vem para causar problemas, discussões, às vezes nós não percebemos, mas hoje nós levantamos uma palavra de gratidão a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor sempre está guardando a gente. Obrigada porque o Senhor nunca nos deixa, Senhor. Obrigada porque os Teus anjos estão ao nosso redor, conforme a Tua palavra. E são anjos de guerra, anjos de batalha, que estão batalhando pelo Teu povo, Pai. Teu povo aqui na terra que está, Senhor, sendo atacado constantemente. Ó Deus, e eu sei, Senhor, que o Senhor está fazendo isso agora, aqui nesse lugar. Que o Senhor já está tocando cada coração, cada vida, Pai. Já está tirando o peso, Pai. Já está trabalhando, Senhor. Obrigada, Pai. Por isso nós Te louvamos e Te adoramos, Senhor. Te adoramos porque o Senhor é bom. Te adoramos por causa da Tua bondade, Tua misericórdia. Senhor, glorificamos o Teu nome nessa noite. Damos lugar a Ti, Senhor. Damos lugar àquele que era e sempre será o Deus Todo-Poderoso. Aquele que vive e reina para sempre. Queremos Te adorar para sempre, Senhor. Queremos começar aqui na terra aquilo que nós vamos viver na eternidade, adorando o Teu nome, Senhor, na Tua presença, Pai. Aleluia, nós fazemos isso nessa noite e Te damos espaço, Espírito Santo. Te damos lugar através da adoração. Te damos lugar hoje para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer. Obrigada, Espírito Santo. Nós Te adoramos, Senhor, de todo o coração. Nós cremos em Ti, Senhor, na Tua obra, naquilo que o Senhor está fazendo. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o Senhor. Obrigado, Jesus. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Ora baracharabarás, halarabacharabarás. Nós Te adoramos, Senhor. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Diga para Ele hoje: Tu és digno de tudo, meu Senhor. Tu és
faça um compromisso contigo hoje, Senhor, de estar dia e noite, Senhor, em adoração ao teu nome, Pai, porque o Senhor é digno, Senhor, de receber glória. Aleluia. Dia e noite suba-te nossa adoração. 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 Dia e noite suba-te. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Levanta suas mãos nessa noite e diga: te exaltamos, te Ao Senhor nós damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória, porque somente o Senhor é digno de receber nosso louvor e a nossa adoração. Por isso nós estamos aqui, por isso nós viemos aqui hoje, Senhor. Nos reunimos com os nossos irmãos, ó Deus. O propósito aqui sempre, Senhor, é de exaltar em primeiro lugar o Teu nome, é de te dar toda a honra e toda a glória, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Bem-vindo sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que o Senhor quer fazer, sobre tudo aquilo que o Senhor vai fazer, sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo neste momento, Senhor. Aqueles que estão passando por lutas, dificuldades, tribulações.
Nós pedimos que o Senhor os visite agora, Senhor, aqueles que estão no hospital, Senhor, sofrendo com algum mal, Senhor, com alguma enfermidade. Nós oramos por eles agora. O Senhor traga consolo aos seus corações. O Senhor traga paz agora. O Senhor traga essa presença, doce presença, que nós podemos, Senhor, que traz a paz ao nosso coração, Senhor, que tira o peso, tira a carga, Senhor, tira a opressão, Senhor, traz alegria, Senhor, essa presença, a presença do Deus vivo e poderoso. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Rei da Glória. Bendito seja o teu nome sobre todas as coisas. Rei da Glória, Rei da Glória. Senhor, Senhor, Senhor. Digno, digno, digno. Santo, santo, santo. Digno, digno, Senhor. Aleluia. Nossa adoração é tua, nosso louvor, Senhor. Nós tomamos esse tempo para vir à tua casa, Senhor, e estar aqui. O nosso objetivo é te adorar, Senhor. Nosso objetivo é te adorar neste lugar, Senhor. Obrigado pela promessa que temos da tua presença entre nós. Jesus está conosco, o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor. Oramos, te agradecemos, te exaltamos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, amém, amém. Glória ao Senhor, amém. Louvado seja Deus. Muito boa noite, irmãos, a paz. Podem sentar-se. Aleluia, obrigado, Jesus. Amém. Que bom que você está aqui, mais uma vez na casa de Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente essa noite. Apesar desse tempo que nós estamos passando, né? De frio, calor. Mas estamos firmes, graças a Deus, amém? Estamos firmes, Deus é bom. O Senhor nos ajuda, sempre. Vamos abrir nossas Bíblias, um texto muito conhecido, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Algo importante que nos disse o Senhor. E que a sua palavra fale ao nosso coração hoje. Mateus 11, 28 a 30 diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Só de ouvir essa palavra já traz tanto consolo ao nosso coração, né? O Senhor está dizendo nesse texto que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Isso subentende muitas coisas, muitas coisas. Nós estamos vivendo numa época, nós estamos vivendo numa era de muito peso, de muita carga, né? Todo tipo de peso e todo tipo de carga que representam as preocupações, as lutas da vida, né? As responsabilidades que nós temos, que muitas vezes são gigantescas diante da vida, né? Da sobrevivência. Enfim, são tempos bastante difíceis, bastante pesados que nós estamos vivendo. E o Senhor está dizendo que se existe que o jugo dele é leve, suave, isso quer dizer que existe um fardo pesado na vida de todos nós, né? Em algum momento são mais pesados do que deveriam para carregar, né? Na linguagem bíblica, a palavra usada pelo Senhor aqui é que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra jugo na Bíblia fala justamente sobre algo que me prende,
algo que controla, fala sobre um peso na nossa vida. Que saímos carregando por aí muitas vezes. Para onde nós vamos, nós o levamos. Eu estava pensando, no meu lugar ali, estava pensando sobre aquele balão que as pessoas entram numa cesta, sobem. Né? Eles têm para aquele balão subir, no começo da sua subida, depois ele vai sendo controlado pela quantidade de ar quente, mas para ele subir, existe algo chamado contrapeso que precisa se soltar. Então eles soltam um monte de sacos de areia que são contrapesos para que ele possa subir. Se não soltar aquele peso, ele não vai subir. Por mais fogo que você coloque, ele não vai subir, porque ele não vai ter força para subir. Então, quanto mais peso a gente carrega na nossa vida, mais difícil ficam as coisas. E sabe de algo? Existem pesos que a gente não deveria estar carregando, que não é responsabilidade nossa. Guarda isso no teu coração, isso é muito importante. A gente está carregando pesos e fardos que às vezes não temos que carregar, porque não é responsabilidade nossa, ou porque por mais que a gente se esforce, nunca vamos conseguir resolver plenamente. Existem cargas e pesos, e é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Existem cargas e pesos dessa vida que nunca vamos de verdade conseguir carregar, suportar plenamente. Somente quando nós tomamos o peso e a carga que é dele na nossa vida. É isso que o Senhor está dizendo. Porque o jugo do Senhor é suave e é leve. O que quer dizer com isso? Na verdade, o jugo era aquilo que era colocado sobre os bois, né? E aqueles bois, geralmente aqueles bois que puxavam uma carroça eram 2, porque aquelas carroças, aqueles carroções antigos eram bem pesados e às vezes carregavam muita coisa. Então nós não estamos muito acostumados com essa imagem, porque ela não tem muito a ver com a gente, né? Isso está mais lá para o interior, ou muito para o sul, ou muito lá para cima, ou muito lá para baixo. Né? Aqueles carroções antigos que carregavam os bois, se colocavam um jugo e 2 bois puxavam aquela carga. Eu gosto de imaginar que esses 2 bois representam a mim e ao Senhor. O Senhor está dizendo: eu quero repartir com vocês os pesos e as cargas da vida. Na verdade, o Senhor está dizendo: toma meu jugo, que é leve e suave, e eu tomo o seu, que é pesado e difícil. Quando nós caminhamos juntos, Ele carrega todo o meu fardo, principalmente aquele fardo que é maior que o meu. Aquelas preocupações, aquelas dificuldades, que são muito maiores do que eu, que são tão pesadas, que às vezes literalmente, a gente se sente cansado de carregar. Sabe, eu já orei por pessoas que chegaram para a gente orar. Pessoas que estão tão carregadas, tão sobrecarregadas, que elas chegam até arcadas, né? Chegam até... porque é literal aquele peso nas suas vidas. E a gente ora, a gente clama ao Senhor, a gente ministra. E aquela pessoa vai voltando, vai te tirando, o Senhor vai tirando aquele peso, aquela carga de opressão, aquele jugo pesado. Então, quando nós andamos juntos, quando nós caminhamos juntos, vamos dizer que a vida é pesada, é difícil muitas vezes, mas quando o Senhor caminha conosco, nós vamos aprender dele, né? Que é humilde e manso de coração. É interessante, há uma ilustração interessante que eu gosto muito, já usei muitas vezes, de que uma vez uma formiga disse para o elefante, nós 2 juntos somos uma dupla invencível. Imagina a formiga falando para o elefante, nós 2 juntos. Eu creio que é mais ou menos assim que a gente tem que pensar com relação ao nosso Deus. E nós somos uma formiga, essa formiga está se achando, né? Nós 2 juntos somos invencíveis. Mas eu penso que quando pensamos assim com relação ao nosso Deus,
É bem verdadeiro isso, Senhor. Nós dois juntos somos invencíveis, porque na verdade o invencível é Ele, né? Mas nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Por isso eu entendo quando Paulo diz: se Ele está conosco, se Deus está por mim, quem será contra mim? Quem será contra mim? Se Deus está comigo, quem será contra mim? É justamente o que a formiga está dizendo para o elefante. Nós juntos somos invencíveis, indestrutíveis. Então, não há outro tipo de jugo que nós precisamos levar. Na verdade, Cristo nos quer livrar de todo tipo de jugo e de peso que esta vida quer impor sobre nós, irmãos, né? De responsabilidades e de situações que nos assustam, que nos atormentam. O que é um jugo? Um jugo é um peso, um jugo é um fardo, né? Duas coisas que se juntam, é algo que traz para trazer um equilíbrio, mas é algo que é muito pesado realmente. Então, o que a gente precisa entender é que existe uma diferença muito grande entre um jugo, um peso e uma responsabilidade de Deus, e um chamado de Deus, né? Que é algo gerado pelo Espírito na nossa vida, e algo que nós nos sentimos gratificados, nos sentimos felizes quando o Senhor nos chama para fazer, são os mandamentos, a vontade de Deus. É isso que Ele está dizendo. Aquilo que eu peço, aquilo que eu quero, não é pesado, não é difícil. A gente não pode buscar ao Senhor, buscar a Deus, sentindo um peso e uma carga sobre nós, achando que é difícil, né? Não, o jugo é uma carga pesada que a vida nos impõe, e às vezes essas cargas são colocadas por outros na nossa vida. Às vezes a gente tem que dizer por uma pessoa, para alguém, quando a gente está orando, aconselhando, dizendo: por que você está carregando essa responsabilidade, esse peso, essa carga? Não é sua. Não é sua. Por que você está fazendo isso? Porque às vezes as pessoas acham que assumir certas coisas é sinônimo de responsabilidade, de ser responsável. Mas muitas vezes estamos carregando esses julgos, esses pesos, essas cargas sobre os nossos ombros, porque são pessoas que colocam sobre nós esses pesos e essas cargas. E nós assumimos, e nós tomamos isso. E às vezes essas situações se tornam difíceis. Muitas vezes dentro de uma família, a responsabilidade de cuidar de alguém da família, de alguém doente, de alguém enfermo, sobrecai sobre uma pessoa. Quando existe uma família imensa de gente que pode ajudar a resolver, fica porque alguém assumiu e sente aquela responsabilidade e começa a carregar um fardo difícil, quando a responsabilidade é de muitos. Então, nós vivemos, irmãos, a sociedade do cansaço. Sim ou não? Nós vivemos nos dias de hoje a sociedade do cansaço. Muitas pessoas estão muito cansadas, andam tão preocupadas, que não sabem mais descansar. Não sabem mais descansar. E a vida começa a se tornar um jugo. Elas não têm mais tempo nem de buscar a Deus. Nem de buscar a Deus. Estar tão cansado que a gente não consegue se ajoelhar para orar. Porque a gente não consegue se concentrar, não consegue, dorme, né? Isso não é bom. Não é o que Deus tem para nós. O que o Senhor Jesus está dizendo para nós é: eu quero que vocês descansem. Eu quero que vocês aprendam a descansar. É isso que diz o texto. Vocês vão achar descanso para a vossa alma. Aqui é um problema complicado, porque quanto mais nos cansamos na nossa alma, mais o nosso corpo sofre. Quando há uma aflição da alma, o nosso corpo, quando há um peso na alma, o nosso corpo vai sentir esse peso na nossa vida. E hoje vivemos
numa sociedade, num tempo muito opressivo, que coloca peso e mais peso sobre nós. E nós nos sentimos tão cansados que já não aprendemos mais o que é descansar. Um dos pesos que nós vamos deixar é justamente o peso do pecado. A Bíblia fala sobre isso lá em Lamentações capítulo 1, versículo 14. Lamentações está depois do profeta Jeremias, ok? Isaías, Jeremias, Lamentações, E aí nós temos os profetas, Daniel, Ezequiel, Oséias. Lamentações 1,14 assim: os meus pecados foram amarrados num jugo. Olha só, os meus pecados foram amarrados num jugo, suas mãos os ataram todos juntos e os colocaram em meu pescoço. O Senhor abateu minha força, Ele me entregou àqueles que não consigo vencer. Aqueles que eu não consigo vencer. Há guerras e batalhas que são mas tão pesadas, tão difíceis, que nós nunca vamos conseguir vencer sem o Senhor. Por isso nós cantamos: assim eu luto as minhas guerras. Como eu luto as minhas guerras? Com o Senhor na minha frente, com Jesus na minha frente. É assim que eu enfrento as minhas guerras e as minhas batalhas. Existem batalhas, guerras, dificuldades da nossa vida, que elas têm uma origem, que não tem origem humana, que são espirituais, que são malignas. Por isso o apóstolo Paulo em Efésios 6 diz assim, que a nossa guerra não é contra seres humanos. Nossa luta não é humana. A nossa guerra, a nossa batalha é espiritual. Não lutamos com armas humanas, naturais. Nossa batalha e nossa guerra é espiritual. O pecado se torna um jugo quando ele domina os nossos hábitos, quando ele se torna uma parte do nosso estilo de vida, nosso modo de viver. Acontece algo que podemos chamar cauterização da mente. Isso é, se nos tornamos insensíveis. Quantas pessoas hoje há uma insensibilidade moral. As pessoas estão praticando a imoralidade e não têm nenhuma sensibilidade. Não, parece que a mente cauterizada, ela transforma aquilo que não é normal em uma normalidade. Então as pessoas hoje não têm senso de moral. Para elas, coisas, aberrações, é normal, é natural. Quando não é, mas elas já não podem compreender isso, já estão totalmente insensíveis. Uma área cauterizada é uma área que está insensível, já não tem sensibilidade, porque já não tem nervos, já não tem, então ali já não tem sensibilidade. E a Bíblia fala sobre mente cauterizada. Mente cauterizada é mente insensível. Por mais que você diga a algumas pessoas que o que ela está fazendo é errado, ela não entende, sim ou não? E ela vai dizer, não é, está certo. E Deus me ama assim. Bom, é verdade que Deus ama, é verdade, porque Deus nos ama de toda e qualquer maneira. Deus sempre vai nos continuar amando, porque Deus é amor. Mas isso não quer dizer que Deus concorda com o que eu estou fazendo, embora Deus me ame sempre. Se não fosse o amor de Deus e a misericórdia de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui hoje, sim ou não? Se a gente tem essa consciência, essa certeza, que por mais que a gente se esforce em nossa vida, de alguma maneira, em algum momento, sempre vamos falhar e vamos errar, mas nós temos um Deus misericordioso, né? As pessoas não conseguem entender que elas estão numa lama em que estão vivendo, como certos hábitos, certas decisões e práticas que estão destruindo as suas vidas, mas elas estão dizendo, isso é maravilhoso, isso é, né? Então, eu vi não vou mencionar porque não quero ofender ninguém, mas eu estava vendo um documentário sobre um famoso cantor no Brasil antigo aí,
que ele morreu. Ele morreu porque ele usava drogas e praticava muitas imoralidades. E nesse documentário dizia que ele era feliz, morreu jovem, morreu com uma doença mortal, provocada pela imoralidade. Ele morreu e o documentário dizia que ele morreu feliz. Como pode alguém morrer totalmente definhando, jovem, doente, terrivelmente doente, usando drogas e cantando, e usando drogas, sério, se você não parar você vai morrer, e morreu, e o documentário diz que ele morreu feliz. Como alguém pode morrer feliz assim? Mas é porque já há uma insensibilidade. As pessoas já não sentem seu pecado, já não sentem o seu erro, já não sentem as suas práticas. Se fala muito em liberdade hoje, né? Seja livre, viva livre, faça o que você quiser, seja feliz. Então essa liberdade vai evoluir para uma dependência, e essa dependência vai evoluir para uma perda de controle. A pessoa já não consegue se dominar, nem se controlar. Pergunte para aqueles que usam drogas, por exemplo. Eles já não podem se livrar sozinhos, eles precisam de ajuda. E muitas vezes, só o Senhor Jesus pode libertar alguém assim. Sim ou não, irmãos? Só o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus. Eu nunca vou me esquecer de um homem que eu fui visitar, porque era filho de um rapaz aqui da igreja, anos atrás, que eu fui visitar. Ele fumava muito, e teve câncer na garganta. E os médicos disseram que era por causa do cigarro. E que ele deveria deixar de fumar para ter o câncer já tinha tomado, para ter uma qualidade de vida, para morrer um pouco de qualidade de vida. Eles tiraram tudo dele, o seu esôfago, tudo, porque estava tudo tomado. Fizeram uma traqueotomia, puseram uma coisa aqui. E sabe o que ele fazia? Ele pegava o cigarro e colocava aqui. E fazia assim, sim. Enquanto a gente falava com ele, ele fumava por aquele buraco que tinha aqui. E quando o filho dizia, pai, não faz isso, olha, isso já te trouxe. Ele fala, já que eu vou morrer mesmo, eu vou morrer feliz. Morrer feliz. Assim. Né? Fazendo isso, destruindo a sua própria vida. Mas ele estava tão escravizado, já não tinha domínio próprio, ele estava tão escravizado por aquele vício, que ele morreu fazendo aquilo. Né? Então, a Bíblia nos ensina sobre o domínio próprio. E a Bíblia diz que o domínio, a falta de controle é falta de domínio próprio. Que a falta de domínio próprio coloca as nossas vidas em riscos e em situações espirituais, emocionais. A pessoa passa a viver sob o jugo de uma falta sem controle. Não sei quantos já viram, eu já vi muitas vezes, não me pergunte por quê. A profetisa nunca gostou que eu visse isso. Aquele programa que é peso, como que é? Quilos mortais. Não sei quantos já viram aquilo. Aquelas pessoas, algumas daquelas pessoas não conseguiram parar de comer. Morreram de tanto comer. Perderam o controle. O médico disse, se vocês não pararem de comer, você vai morrer. E algumas conseguiram, com a ajuda do médico, com a ajuda psicológica, com a ajuda de Deus, porque muitas criam em Deus, buscaram a Deus, mas outras não conseguiram e comeram até morrer. Comeram até não poder andar mais, comeram até poder caminhar mais, comeram até não poder fazer nada mais e morreram. Isso é terrível. A gente acha que isso não acontece no mundo, acontece muito, é que não acontece ao nosso redor, mas acontece. Então, a pessoa passa a viver um jugo. O vício, todo vício é um jugo.
Todo vício é um jugo. O pecado escraviza e pesa. O pecado tira as nossas forças para viver. Nossa alma se cansa. E muitas pessoas, às vezes, elas chegam a desistir de viver. Né? Desistem de viver. Também há uma espécie de peso e jugo que colocam sobre nós, que aparentemente parece muito bom, né? Que é, a Bíblia chama de o jugo, o peso da lei, do jugo da lei. Atos capítulo 15, versículo 10, Atos 15, 10, diz assim: então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos, isso que está falando é o apóstolo Paulo, sobre os discípulos, um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. É o jugo da religiosidade, né? É o jugo de ter que agradar a Deus. É dizer assim, se você fizer tal coisa, você vai para o inferno, né? Se você jogar bola, você vai para o inferno. Se você assistir televisão, você vai para o inferno. Então começa a trazer um jugo sobre a nossa vida, sobre nós, né? É o peso de ter, que para ser aceitos por Deus, né? Fazer obras para sermos aceitos e usados por Deus. Né? E isso não é verdade, porque primeiro a salvação, ela é pela graça. Você não pode fazer nada. Você não pode e nunca vai poder fazer nada para ser salvo. Isso é pura graça e misericórdia de Deus na sua vida. Amém? Isso é importante. Isso não é uma credencial para que você possa fazer o que você quiser, viver do jeito que você quiser e tudo vai dar certo. Não, isso não é. Mas você precisa entender uma coisa, que não existe esforço que você possa fazer para ser salvo, embora você tenha que fazer um grande esforço para ser santo. O que há uma grande diferença, né? Para ser santo, para ser abençoado por Deus, as disciplinas espirituais, elas não são um jugo. É disso que Jesus está fazendo. Toma sobre você o meu jugo. As minhas disciplinas espirituais, elas não são um jugo, um peso, uma carga, né? Não é um peso para mim e uma carga para mim não beber. Não é, né? Eu posso até gostar de fazer certas coisas, mas eu não faço. Eu até gostaria, mas não faço. Por quê? Porque não preciso, porque não quero. Isso se chama domínio próprio. Há muito tempo atrás, bastante tempo atrás, ao falar com uma pessoa, evangelizar uma pessoa, eles dizem assim: vocês crentes não podem fazer nada, vocês são escravos da religião. Eu falei: nossa, você fuma? Fumo. Você consegue deixar de fumar a hora que você quer? Eu acho que sim. Você já tentou? Sim. Conseguiu? Não consigo. Então, você é escravo do pecado e está dizendo que eu sou escravo. Eu falei assim: a Bíblia diz que a liberdade nós fomos chamados, né? Eu tenho a liberdade de dizer não àquilo que eu acho que não é bom para mim. Você não tem essa liberdade porque você está fazendo algo que vai destruir a sua vida e você não pode se livrar disso, né? E ele olhou para mim e disse: nunca tinha visto a coisa por esse lado. Pois é, comece a ver. A partir de agora. As disciplinas espirituais não devem se tornar um jugo na nossa vida. Nós não devemos fazer as coisas para Deus, servir a Deus por obrigação, por condenação. Entende? As pessoas hoje, às vezes vão para a igreja e têm que dar uma oferta porque são obrigadas, elas são... quando você constrange, são constrangidas, né? Constrangidas a fazer alguma coisa para Deus. Isso não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você, quando dê sua oferta, dê com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, e não por constrangimento, por obrigação, por imposição. Não. O trabalho da igreja, o serviço na igreja tem que ser com alegria. Não pode ser algo com peso, com obrigação, né?
Você já percebeu que sempre nos sentimos indignos de servir a Deus, né? De fazer a obra de Deus, de ser usados por Deus? Às vezes Deus quer nos usar e às vezes nós não nos sentimos dignos, né? Esse é um peso que vem por causa do jugo da lei, do peso da lei, do legalismo. Não é assim. Tudo que nós podemos fazer para Deus, nós temos alguém que nos vai ajudar e nos vai capacitar, que é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo. Ele vai nos ajudar a fazer tudo o que precisamos fazer e que podemos fazer para Deus. Os religiosos colocam aquelas exigências sobre a nossa vida, naquela época, quando Paulo diz essa palavra, quando Paulo chama atenção, vocês colocam peso sobre a vida das pessoas que nem vocês carregam. E era assim, os religiosos na época de Jesus, eles mandavam o povo fazer coisas que nem eles faziam, Isso é a grande hipocrisia. Quando a salvação é pela graça, nós devemos entender que já temos todo o favor de Deus na nossa vida. Antes de Jesus, nós vivíamos assim, nessa escravidão, viver a vida de qualquer maneira. Isso nunca foi liberdade, isso sempre foi um peso, uma carga, um domínio sobre nós. Mas para a liberdade Cristo nos chamou. E em Gálatas, Paulo diz assim, em Gálatas 5, Paulo diz assim, a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não se submetam outra vez ao jugo de escravidão. Isso quer dizer, o Senhor nos chamou para a liberdade, nos tirou de um jugo de escravidão. Nós não podemos, não precisamos mais, não devemos mais, não queremos mais voltar àquela vida, Então, isso é muito importante. Há outra coisa na Bíblia, que a Bíblia chama de jugo desigual, que é em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, 2 Coríntios 6, versículo 14 ao 18, 2 Coríntios 6, 14 e 18 diz assim, não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui há um ensinamento muito profundo, muito importante para nós cristãos, irmãos, que o desafio e a exortação que o Senhor nos dá de que nós devemos ter muito cuidado em saber que a amizade íntima com o incrédulo é um jugo desigual. Nós podemos ter amizade com qualquer pessoa, com qualquer um, e devemos ter com pessoas de fora, mas não ao ponto de tornar essas pessoas íntimas e confidentes nossas. Por quê? Porque essa pessoa pode ser uma ótima pessoa, uma boa pessoa, mas você é um discípulo de Cristo. Isso não é uma discriminação de forma nenhuma, é uma questão de princípios. São pessoas que vivem princípios diferentes do nosso, valores diferentes do nosso, que têm um estilo diferente do nosso, que têm uma visão da vida diferente da nossa, e que não vai haver compreensão em algum momento. Em algum momento nossos caminhos vão se chocar, e isso é complicado demais, Então, é difícil que uma amizade assim funcione. E muito mais difícil que um namoro e um casamento assim funcione. Se você não busca Deus, juntamente com a pessoa que você vive, ama, ou que você tem amizade. Uma vez eu vi um pastor, ele fez uma ilustração interessante. Achei um pouco exagerada, mas tudo bem, Eu achei interessante. Só conto para vocês. Ele estava falando com jovens.
Ele estava num grupo de jovens, eu estava lá assistindo também. Isso faz anos já. E ele chamou um jovem, um rapaz, e ele falou: deita aqui, segura na minha mão. Aí ele começou a falar assim: se você é um cristão, eu sou um cristão, você começa a namorar com... Porque a Bíblia diz que sem Cristo, e Paulo diz isso, sem Cristo nós estávamos mortos em nossos pecados. Mortos. Sem Cristo estávamos mortos em nossos pecados. Aí vamos dizer que essa pessoa que você namora está morta no seu pecado. Você está vivo. Aí você diz assim: vamos para a igreja. Aí você puxa ela, mas ela está morta. Então ela não sai do lugar. Vamos buscar Deus. E ele fala assim: puxa ela. Pois é, ele puxava, mas a pessoa não saía, não se levantava, porque estava morta. Então, se você tem vida em Cristo e vai andar com um morto, né? Esse morto vai te impedir de avançar na sua vida com Cristo, né? Quem é de Cristo deve viver debaixo do senhorio de Cristo, deve fazer a vontade de Deus, deve amar a Deus. O crente precisa entender que essa sociedade não quer saber de Deus. A sociedade hoje está longe de Deus. E você não pode viver uma relação de amizade com gente que não quer saber de Deus. Então eu quero terminar, porque o nosso tempo vai tão rápido que eu não tenho tempo né? Às vezes até eu fico com raiva, né? Do relógio. Mas como a gente pode quebrar todo o jugo, todo o peso na nossa vida, toda a preocupação, seja ela qual for, que impõe essa vida difícil, né? Olha, eu duvido para você, se você fica na internet vendo o que está acontecendo e depois você levanta e não sai com peso nas suas costas. Misericórdia. De tudo o que a gente está vendo e dos prognósticos que estão dando aí do que vai acontecer, né? Está dizendo, em 2026 não vai ter mais dinheiro, não vai ter mais dinheiro para pagar esse, para pagar aquele, para pagar não sei quem, vai tirar dinheiro. Eu falo: Jesus amado, meu Deus, né? Eu estava vendo uma propaganda, um economista, dizendo que o nosso país caminha para uma situação tão difícil, que assim, qual é a visão do governo? É tirar dos ricos para dar aos pobres, tirar de quem tem. Como eles fazem isso? Através dos impostos. Isso é uma mentalidade comunista. Através dos impostos eles tiram de quem tem para dar para quem não tem. Só que o que acontece? Eles tiram de quem trabalha para dar para quem nunca mais vai trabalhar na vida, porque não quer trabalhar. Que não quer trabalhar. Então o nosso país está levantando uma geração de vagabundos no nosso país, de gente que não quer trabalhar. Então, mas ele disse assim: mas a ideia é o seguinte: eu tiro de 1, eu dou para 5, eu ganho o voto de 5 e perco o voto de 1. E aí onde a nossa sociedade cai, em que o comunismo vai crescendo, e os inteligentes vão votando, porque deram para eles R$500 para eles viverem. E não querem trabalhar. E nós estamos levantando uma geração de vagabundos. Quando a nossa geração, quando a gente tinha 14 anos, a gente tirava a carteira de trabalho e ia trabalhar. Hoje, os caras estão correndo de carteira de trabalho. Se você jogar uma carteira de trabalho em alguns lugares aí, não fica um, né? Mas é assim. Esse é o peso da sociedade que nós estamos vivendo. Essa é a visão que se está impondo. A gente trabalhava, e eu estou falando por mim agora. Com 14 anos eu fui trabalhar, e eu pegava todo o meu salário, o lerite, o envelopinho com o lerite, e levava e colocava na mão do meu pai, para ajudar em casa, né? Para ajudar em casa. Então, e toda a nossa vida a gente trabalhou. Hoje nós vivemos numa sociedade cauterizada. Sua mente está cauterizada. Vão me manter na miséria, mas não importa, está tudo bem, né? Vamos seguir assim. Fica o dia inteiro em casa dormindo. Então, como a gente vai quebrar esse jugo? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que a oração e o jejum rompe todo jugo. Há um poder na oração. Se você crer no poder da oração, se você disser para mim:
apóstolo, eu tenho um peso na minha vida, na minha família, a gente quer se livrar disso. Eu quero dizer para você que há um poder na oração. Quando a gente ora, Deus tira esse peso, essa carga da sua vida. Eu sou uma pessoa que creio demais no poder da oração, e nós podemos orar por você, e esse peso, essa carga, em nome de Jesus, Em primeiro lugar, a gente tem que orar. Isaías 58:6, assim, Isaías 58:6: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaceis todo jugo, todo peso. Algumas versões diz peso, jugo. Então, soltar é o jejum, a oração, buscar a Deus, é ter uma atitude de rejeitar, assumir a liberdade de Cristo, para não voltar atrás, para não permitir que esses pesos, essas cargas continuem sobre a nossa vida. É crer que o Espírito Santo nos ajudará a vencer, que o Espírito Santo nos ajuda, que o poder do Espírito Santo, nós estamos falando sobre poder esse mês, que o poder do Espírito Santo rompe, quebra todo jugo de opressão na nossa vida, Levai as cargas uns dos outros. A palavra de Deus fala muito sobre isso, Levar as cargas uns dos outros. A Bíblia é tão poderosa, e a palavra de Deus é tão forte, e o Senhor está dizendo assim: venham a mim, todos vocês estão cansados, estão sobrecarregados. Talvez você esteja aqui hoje, está dizendo: estou cansado, estou sobrecarregado, sobrecarregada, estou carregando um jugo na minha casa, tem um jugo que eu estou carregando, um peso, que eu estou levando na minha vida, responsabilidade. Jesus é enfático: venham a mim. Ele não está se colocando como mais uma opção. Ele está dizendo assim: eu sou a única opção. Ele não está dizendo: não, eu quero te dar algumas sugestões. Não, ele está dizendo: venham a mim, vocês que estão cansados, desanimados, sobrecarregados, O descanso é espiritual, mas também para a alma, O descanso nunca será uma ausência de problemas, dificuldades, não, de jeito nenhum. Ao contrário, Cansados, sobrecarregados. Eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês: que Ele tem um descanso para a nossa alma. A libertação, só a libertação que o Senhor pode trazer, traz um verdadeiro descanso para nós, Nessa era de angústia, muita gente deprimida, muita gente angustiada. Eu não sei se é impressão minha, ou eu não sei se é por causa da idade. Não sei, de repente a gente começa a ver as pessoas todos na nossa idade, e aí você começa a ver um monte de doença, um monte de gente doente. Eu não sei o que está acontecendo. Crianças, homens, mulheres, Nós estamos orando hoje pelo Marcelo Araújo, o irmão aquele que toca aqui com a gente aqui, irmão do pastor Marcos. Ele está no hospital com pneumonia. Ele é jovem, deve estar nos ouvindo nessa hora. Nós estamos orando por ele, todos nós estamos orando por ele. Está com um dos pulmões bem comprometido e tudo, Então nós estamos vendo tantas doenças, tantas enfermidades. Eu não sei se de repente é porque estou olhando todos no mesmo nível de idade que eu. Graças a Deus, misericórdia, meu Deus. Então, que tempos difíceis que nós estamos vivendo na sociedade dos cansados. Tanta gente deprimida, angustiada, com medo, com ansiedade, com amargura, jugos, pessoas que se sentem pesadas, cansadas quando dói aqui, sabe? Você sabe que a ansiedade, o peso, a carga, a opressão, aí você vai no massagista, ele vem aqui em você e te começa a apertar aqui e dói, sim ou não? Aí você tem uma pelota aqui, mas de onde surgiu isso? Isso é um jugo. Você sabia
Não sei quantos de vocês já viram uma tourada. Uma tourada. Nós não é na nossa cultura, mas eu estive no México, na cidade do México, eu já vi uma arena de touro, né? Isso já não está muito popular por causa desse negócio de cuidado com os animais e todos esses negócios, mas porque realmente se maltrata o touro, né? O touro é um animal muito violento, bravo. Então, vocês viram que antes do toureiro, ele não consegue matar o touro sem antes subjugar o touro. Então, como é que ele faz? Ele vem com um cavalo e ele vai lançando lanças nessa área do touro. Nessa área. Ele vai. O que ele está fazendo? Ele está subjugando o touro. Aí o que acontece? O touro vai perdendo as forças para lutar. Ele luta, de repente ele começa a perder as forças, porque vai ficando pesado. Ele tira as forças do touro. Aí ele deixa o cavalo e aí ele começa a dominar o touro, porque o touro já não quer lutar. Ele só vai correr, tá? Daqui a pouco ele já não aguenta mais. Ele vai lá e... É uma ilustração que eu estou dando de o que acontece quando há um peso, uma carga na vida da gente. Vai tirando as nossas forças. A gente vai perdendo a vontade de orar, vai perdendo a vontade de trabalhar, vai perdendo a vontade de buscar a Deus, vai perdendo a vontade de fazer as coisas pouco a pouco, né? E não é o que Deus tem para nós. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Descanso para as vossas almas. É o resultado da libertação que Ele nos traz. Ele tira essas lanças, esses pesos da nossa vida, para que a gente enfrente as situações difíceis e sejamos mais do que vencedores, né? O que as pessoas hoje mais andam buscando por aí é saúde mental, emocional, né? Mas se você crer, Ele pode te dar saúde em todas as áreas da sua vida. Tua saúde pode vir do Senhor. Você tem que se cuidar? Sim. Você tem que cuidar? Tem. Mas também deve crer no Senhor. Confiar que a saúde vem dEle, que a paz vem dEle em momentos de tribulação. O jugo do Senhor não é para levar a gente para o céu, mas é para nos dar uma vida de liberdade, de abundância, e cuidar de nós, né? A gente vai fazer uma coisa no dia, que dia que vai ser? Dia 18? Não, dia 1º de novembro. A gente vai fazer uma coisa, a gente vai ter uma caminhada. Alguns vão correr, outros vão caminhar, né? E nós temos um casal lindo aqui, que ele é professor de educação física e ela é nutricionista. E eles tiveram iniciativa, nós vamos, como igreja, nós vamos participar. Domingo eu vou falar sobre isso. A gente vai fazer uma caminhada. A gente vai correr com você e com ela a gente vai caminhar. Não, eu vou correr também. Não sei se eu vou correr, vamos ver. Tudo depende de como eu estarei nessa hora aí, né? Mas aqueles que podem correr vão dar uma corridinha, aqueles que não podem correr vão caminhar. Então eu convoco vocês, irmãos, para dia 1º vocês estarem com a gente. A gente vai também aproveitar para evangelizar, para mostrar Jesus, e vamos nos cuidar, né? E alguns de nós estamos precisando urgente, hein? De uma caminhadinha, né? Então, vamos aproveitar, né? Que o Senhor nos ajude. Nós vamos estar lá. Domingo eu vou dar uma... Mas se vocês quiserem participar, comprar uma camiseta, nós vamos vestir uma camiseta, procura eles, que a gente vai fazer essa atividade, vai ser nossa, e a gente também vai aproveitar e levar gente que não tem Jesus. Vamos aproveitar e fazer um evento evangelístico. O foco é esse também, né? Em primeiro lugar. Muito bem, mas nós vamos orar. Vamos nos colocar de pé. Olha, não pense você que a gente não tem tempo. Às vezes a gente diz: eu não faço tal coisa porque eu não tenho tempo. Eu não faço exercício porque eu não tenho tempo. Eu não faço não sei o que porque eu não tenho tempo. Irmãos, a gente vai passando a vida, a gente descobre uma coisa: tempo a gente tem.
O problema é que a gente usa mal o nosso tempo. E está chegando a hora da gente estabelecer prioridades na nossa vida, né? Porque a falta de domínio próprio, a falta de controle em áreas da nossa vida vão trazer um peso e um jugo sobre nós, né? E que podem nos impedir de avançar, de subir. Vamos precisar tirar esses pesos, nos desfazer desses pesos, para que a gente possa avançar, para que a gente possa subir mais alto que o Senhor nos permite, que o Senhor quer que a gente suba. A preocupação, o medo, o temor, né? Em casa, às vezes a gente tem alguma situação em casa difícil, né? Nossa vida, sentimentos, enfim, não sei. Vamos orar. Deus sabe do que você precisa, e você também sabe o que você precisa hoje, para que oremos pela sua vida, né? Vamos orar por você, para que Deus traga saúde ao seu corpo. Vamos aproveitar e orar pelo Marcelo. Sei que se você está aí nos ouvindo, se você está no canal, nós temos um chat aí ao vivo. Você pode escrever. Sempre a gente tem alguém olhando, espero, né? A gente tem alguém olhando para o chat, e você pode escrever e fazer seu pedido de oração, né? Vamos orar, pedir ao Senhor pela vida do Marcelo. Eu sei que ele nos ouve nesse momento. Nós vamos orar por ele. Nós vamos enviar até o hospital essa presença bendita do Senhor, esse consolo no seu coração, e dizer em nome de Jesus que vai dar tudo, sair tudo bem, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós cremos. Nós temos um Deus poderoso que cuida de nós. Você ainda pode mandar esse pedido de oração pelo chat, e nós vamos orar. Mas eu quero orar por você também. Talvez você diga assim: eu preciso de oração, preciso de que alguém ore por mim, para que o Senhor traga paz à minha vida, para que o Senhor me dê tem vários pedidos de oração aqui. Tem gente dizendo: preciso de um milagre. Quantos de vocês acham que nosso Deus é um Deus de milagres? Amém? Louvado seja Deus. O Miguel fez uma cirurgia, e no dia que ele foi fazer a cirurgia, ele já estava pronto para ir para a sala cirúrgica, e não conseguiam, porque a pressão dele, a ansiedade, né? A pressão dele subiu. E eu sei, porque eu já passei um pouco por isso. Subiu porque é um momento difícil. Ninguém pode julgar quando você está lá numa sala e você vai passar por uma cirurgia difícil, né? Aí ele, na hora, ele me entrou em contato, me escreveu. E aí eu fiz uma oração junto com ele, uma oração pelo WhatsApp. Eu fiz uma oração por um áudio, fiz uma oração. E passou. De repente passou, não sei quanto tempo. Daqui a pouco ele me escreve e diz: olha, já fiz a cirurgia, minha pressão baixou, fiz a cirurgia, já saí, está tudo bem. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Ele responde às nossas orações. Uma oração feita lá pela internet, e Deus trouxe paz ao coração dele. Tranquilo, fez a cirurgia, está em recuperação. Nem esperava que ele estivesse aqui hoje, está aqui, né? Glória a Deus, fiquei feliz de vê-lo aqui. Que bom, Deus é bom, Deus é bom. E nós temos que crer. Se você crer, se você precisa de um milagre hoje, se você precisa de uma paz hoje, se você precisa de algo de Deus hoje, uma resposta, um mover de Deus na sua vida, sai do seu lugar rápido, vem aqui, nós vamos orar por você. Agora, rápido. Sem demora, sem pensar. Pode vir, nós vamos orar pela tua vida. Nós vamos orar por você. Vamos pedir ao Senhor que traga paz ao seu coração nesse momento, né? Vamos orar pela sua saúde. Vamos orar pelo trabalho. Tem alguém pedindo porta de emprego, trabalho. Nós vamos orar para que Deus abra uma porta de trabalho para essa pessoa. Meus irmãos,
Vamos orar para que Deus abra uma porta de trabalho para essa pessoa. Isso, vem mais para cá, venha bem aqui perto. Venham, você que precisa desse tempo de oração, né? Precisa dessa ministração, porta de trabalho, Senhor. Eu quero te dizer uma coisa. Mesmo que a economia, os economistas digam não tem trabalho, esquece isso, não creia nisso. Creia na palavra de Deus. Creia no poder de Deus, né? Creia na graça de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus. Nós temos servos de Deus que vão orar por você hoje. Eu vou pedir que um dos pastores aqui ore por esses pedidos aqui. Pastora, profetiza, orar por esses pedidos de oração. Enquanto os pastores vão orar por essas pessoas, orar pela sua vida, nós vamos orar por você que está no hospital, você que ligou aqui, que pediu oração. Nós vamos orar por você hoje, em nome de Jesus. Vamos orar por essas vidas. Sim, Deus. Sim, Senhor Jesus. Oh Deus poderoso. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, faz um milagre, Senhor. Oh. Oh, misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Também o Paulo César pedindo pela sua nome de esposa, Jesus, Pai, em nome de Jesus. pela sua vida profissional. As pessoas estão Deus, sofrendo, pela sua Senhor. família, saúde também. Oh, Deus, são misericórdia, muitas Jesus. necessidades, mas nada é impossível Senhor. para ti, Senhor. Sim, nada é Não há impossível nada para ti. difícil para ti. Sim, Senhor, nada, O Senhor. Senhor é o Deus que realiza. Sim, meu Deus. coisas Sim, que meu nós Pai. nem Sim, meu Deus. imaginamos. Às vezes nome nós de estamos Jesus, pedindo Pai. algo aqui, mas Nome o de Senhor vai fazer Jesus, algo meu muito Deus. maior. Em nome de O Senhor Jesus, vai fazer algo meu Pai. muito maior. O Senhor vai curar, o Senhor Deus vai libertar. O Deus Senhor vai dar um poderoso. emprego, Senhor, Deus que as pessoas vão Santo, ficar Deus admiradas. Que as pessoas vão ver, Senhor, Sim, Senhor. que só podia ter sido o Senhor que poderia ter Teu feito nome isso. tem poder, Ó Senhor. Deus, nós clamamos nessa Ó noite, Deus, nós sim, Senhor. intercedemos. Obrigado, Nós Jesus. nos colocamos na brecha por essas Exaltado vidas seja o teu que nome, estão Senhor. aflitas, que estão angustiadas, Sim, Senhor, que estão, Senhor. Senhor, talvez até em desespero, Senhor. Já perderam a esperança, Sim, mas Senhor. agora em nome de Jesus, Nome Senhor, de Jesus. nós te pedimos que o Senhor Nome alcance de essas Jesus. vidas agora, onde elas estiverem, Aleluia. Senhor, e que volte, Senhor, a esperança aos seus Nome corações. de Jesus, Senhor. Que volte a alegria, Pai. Nome de Jesus, e a certeza meu de Pai. que o Senhor não dá aprovação além da que nós podemos suportar. Sim, Senhor. Senhor, que às vezes vem uma enfermidade ou um problema financeiro, Oh, ou um problema de trabalho, mas, Senhor, Oh, tudo Deus isso pode poderoso. acontecer porque o Senhor está querendo falar conosco. Sim, Deus. E nos mostrar algo muito Sim, maior. Deus. Sim, Pai, Deus. mostra, Senhor, como disse Traz a a tua pastora Renata liberdade, hoje para mim, a tua Senhor, libertação eu quero e a tua cura, entender o que está acontecendo. Em nome de Jesus, Mas, Senhor, Pai. traz a revelação, mas Em também nome de traz a Jesus, paz. Senhor. A tua shalom sobre Sim, essas Pai. vidas. Sim, Deus. Vem shalom de Deus. Sim, Senhor. Vem a alegria do Senhor, a força Sim, do Deus. Senhor. Vem a esperança, Oh, Jesus. a paz. Senhor, tira a tristeza, tira Sim, o peso, Senhor. Sim, tira a Senhor. angústia, tira a ansiedade, Pai. Sim, Senhor. E que essas vidas possam crer que em todas as coisas o Senhor tem um propósito. Que há poder e no que nome de todas as Jesus. coisas cooperam para Sim, o bem Senhor daqueles que te Jesus. amam, Senhor. Oh, Também Senhor, meu Deus. o Nelson pede, Sim, Senhor Senhor, Jesus. o irmão Nelson
pelo seu filho Alexandre, para que Senhor ele também Jesus. possa conseguir um emprego. Nós oramos agora. Sim, meu e te Deus. pedimos, Senhor, Sim, ó Senhor. Deus, tu tens o Tu poder, és poderoso, Pai. Senhor. Não importa O Senhor como responde às disse o nossas teu orações, servo, Deus. Senhor, o país És pode Deus estar de em milagre. crise, mas Deus nós de estamos poder. em Cristo. Sim, A Senhor. nação pode estar passando, Sim, Senhor. por dias difíceis. Sim, Deus. Nós estamos tristes, Pai. Eu confesso que muitas vezes eu fico triste Sim, Senhor. de ver como está a nossa nação. Teu Deus Mas de eu não vou misericórdia. deixar de crer. Sim, eu não vou Senhor. deixar de orar, Vamos deixar Pai, de clamar que o pelo Senhor nosso pode país, mudar Senhor. a situação da nossa nação. Sim, Deus. O Senhor pode mudar as circunstâncias pode daqueles todas que as estão, coisas, Pai, Senhor. em dificuldade, Sim, em dificuldade Deus. financeira, enquanto Sim, no Senhor. supermercado tudo aumenta a cada Sim, Deus. dia, Senhor. Todas as coisas estão aumentando, Pai, e o valor do salário continua o mesmo ou menor. Senhor, o Senhor pode multiplicar, Sim, porque o Senhor. Senhor é fiel Sim, e o Senhor Senhor. faz Sim, milagres. Confiamos A em gente, Ti, oh Pai. Senhor, a gente sabe, Pai, a carga e o peso que está sobre um pai de família, sobre alguém que tem responsabilidades com seus filhos, que tem responsabilidade com a sua casa. A gente sabe o peso e a carga que é, Senhor, precisar de um trabalho, necessitar de um trabalho, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, supre, Senhor, abre as portas de trabalho para aqueles que têm essa necessidade, Senhor, nesse momento, esses pais de família, esses homens e mulheres que têm responsabilidades com a sua vida, Senhor. Que o Senhor traga essa paz agora, que o Senhor abra essa porta, que o Senhor glorifique o Teu nome, Senhor, trazendo a provisão que essas vidas necessitam, Pai, trazendo essa liberdade em Cristo para conquistar tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Abençoa Teu povo hoje aqui, as famílias que estão aqui hoje, cada casa aqui representada, Senhor, que a Tua bênção, a Tua presença, a Tua alegria, a Tua paz inunde cada coração hoje, Senhor, porque orar é bom, estar na Tua casa e buscar ao Senhor é bom. E nós nos alegramos, e nós vamos sair daqui vitoriosos, Senhor. Vamos sair daqui com a Tua bênção, vamos sair daqui com o milagre do Senhor sobre a nossa vida. Não vamos desistir, não vamos desanimar, não vamos parar de orar, Senhor, até receber do Senhor a resposta. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus oramos. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. É bom orar, irmãos. É bom crer. Às vezes uma simples oração que a gente faz tem tanto poder, que Deus vai onde está o problema, que Deus vai onde está a dificuldade, a luta, e Deus responde. Porque de todos os modos você pode passar por dificuldades, mas você está aqui. O Senhor tem te sustentado e tem te mantido firme nas suas mãos poderosas. Sentem-se um instante. Amém. Nós vamos terminar. Eu quero apenas lembrar você, sempre quando há necessidade, a gente ora, né? A igreja às vezes passa por apertos e por dificuldades, porque a gente tem tantas obrigações que você nem imagina, né? Então mas a gente ora e Deus responde. Sempre foi assim, durante esses já quase 30 anos que nós estamos aqui nesse lugar. Bastante tempo já, né? Então, nós cremos, nós confiamos plenamente que essa obra é de Deus, que Ele nos sustenta. E a gente precisa também ensinar ao nosso povo que a nossa oferta, nosso dízimo ao Senhor, não é apenas uma questão financeira, é uma questão espiritual. A Bíblia fala muito mais sobre dinheiro do que você imagina, né? Mas não dessa maneira como às vezes as pessoas manipulam, usam para manipular, né? Usam para controlar o povo, para constranger o povo, não. A Bíblia sempre fala sobre dinheiro numa perspectiva e num contexto de bênção de Deus, de provisão de Deus. Isso foi com Israel, o povo de Israel, né? Isso sempre no Antigo Testamento, no Novo Testamento, sempre teve. Paulo diz assim: aquele que dá com abundância, receberá com abundância.
sempre está num contexto de bênção de Deus, de milagre de Deus, de abrir as comportas do céu, sempre, sempre. Como Deus responde à nossa oração, nossa fidelidade, como Deus responde aos nossos atos de gratidão, os nossos atos de adoração, né? Deus responde plenamente. A gente precisa ter fé, confiança, crer. E aí o Senhor nos leva a esse mover dele. Né? Muitas vezes nossa oferta é de gratidão, às vezes é de obediência, às vezes é de fé. A gente tem que dar a nossa oferta com fé. Né? Teve gente que diz assim, eu não tinha todo o dinheiro que eu tinha, eu dei para o Senhor. Deus falou comigo, eu fui e entreguei. Quando eu voltei para casa, a provisão do Senhor já estava lá. A bênção de Deus já estava lá. Então, a gente só precisa confiar e crer que às vezes dar ao Senhor é uma questão de obediência, outras vezes de gratidão, de satisfação, de alegria, outras vezes de fé. Né? Então, quero convidar você a trazer essa oferta de fé hoje ao Senhor. Enquanto isso, a gente vai ver os nossos avisos. Olá pessoal, começa agora mais um CC News. Fique atento aos avisos do mês de outubro. Vamos juntos interceder pela nossa nação em prol das datas comemorativas no mês de outubro. Participe do relógio de oração nos dias 24 e 25. Procure a liderança da intercessão e participe. E este mês, os batismos acontecerão no dia 26, às 10 horas da manhã. Se você tomou essa importante decisão, venha às 8 horas para a classe preparatória e qualquer dúvida, procure alguém da diaconia. Nossos cultos acontecem todos os domingos, às 10 e às 18. Às quintas-feiras, às 19h30. Se você está nos visitando pela primeira vez, procure a equipe da diaconia e receba uma lembrança reservada para você com muito carinho. E se você decidiu entregar a sua vida a Jesus, temos um presente especial para você na saída. E esse foi o nosso Cristo Centro News. Participe, convide um amigo e não fique de fora das nossas atividades. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Deus te abençoe. Amém. Eu estava vendo um vídeo de um rapaz que ele era ex-satanista, inclusive todo tatuado e tudo. Ele é ex-satanista. E eu praticava magia negra, feitiçaria, ele disse, que eu me converti. Ele disse que esse mês de outubro, não se enganem, é o mês onde mais se faz sacrifícios humanos, principalmente de crianças no mundo inteiro. Irmãos, foi num contexto de sacrifício humano, de feitiçaria, que surgiu o Halloween. O Halloween não é uma festa inocente, é uma brincadeira de criança, não, irmãos. Infelizmente, envolveram as crianças nisso, mas não é. Halloween surgiu num contexto de sacrifício humano, de feitiçaria e essas coisas. Então, a gente precisa alertar nossos familiares, nosso cuidado. Permita que seus filhos participem disso. Não permita. Porque isso... E no fim do mês, Halloween é uma coisa terrível. Então, nós precisamos orar muito. Porque se libera os demônios, o ambiente fica pesado. Já pediram isso? Um negócio terrível. Isso não é uma festa sem malícia, uma festa inocente, não é não, viu? A gente precisa entender, então vale o alerta aqui. Vamos nos colocar de pé, vamos terminar orando e agradecendo ao Senhor mais uma vez. Pai, te agradecemos pelo privilégio que temos de entregar ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. Que o Senhor abençoe cada vida hoje aqui, Senhor. Que o Senhor multiplique cada semente semeada no teu reino hoje. Que o Senhor abençoe cada casa, cada família. Senhor, nunca falte o pão, o alimento, nunca falte a provisão do Senhor. Ó Deus, na vida dos teus filhos. Nós oramos para que também, ó Deus, o Senhor envie agora cada um guardado, protegidos para suas casas, para seus lares, debaixo da tua proteção, do teu cuidado, cheios da tua alegria, da tua paz, da tua bênção,
nas suas vidas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E amém. Com alegria nós vamos terminar louvando ao Senhor Jesus. Dizer que somos gratos a Ele por todas as coisas. Por tudo aquilo que Ele tem feito, por este culto. Ele é maravilhoso. Aleluia. O Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei, com meu louvor Te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei Tua graça e o Teu amor, amor infalível, Deus Te agradeço. E as palmas. Quando estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado meu, Teu filho sou, Tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei Tua graça e o Teu amor, amor infalível, Deus Te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, lembrarei de tudo és vencedor, amor infalível, Deus Te agradeço. Somente a Ti agradecemos, levantamos as nossas mãos a Ti. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o Teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o Teu amor que hoje vive em mim. Aleluia. Nós adoramos o Teu nome, Jesus. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei Tua graça e o Teu amor, amor infalível, Deus Te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, lembrarei Deus de tudo és vencedor, amor infalível, Deus Te agradeço. Eu Te agradeço, Deus. Eu Te agradeço. Deus Te agradeço. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Um bom restinho de semana e nos vemos no domingo.